Olá, graça e paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito da natureza de Deus no homem. A natureza de Deus no homem. Amém? Gênesis, no capítulo 2 e no versículo de número 7, está escrito o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No livro de Jó, no capítulo de número 33, e o versículo 4, está escrito o seguinte: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Com base nesses dois textos, nós podemos perceber, podemos compreender que no ato da criação, quando Deus está criando o homem, Ele transfere para o homem, para o íntimo do homem, algo que lhe é seu. Deus transfere do seu íntimo para o íntimo do homem. Gênesis 2 e 7 diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Deus transferiu a sua vida para dentro do homem. E o homem, então, se tornou alma vivente. Natureza, ela é sinônimo de essência. Natureza, quando falamos de natureza, nós estamos falando de essência, nós estamos falando de caráter, não é verdade? Quando falamos de essência, nós estamos falando da reunião das características mais comuns que definem a natureza intrínseca de cada ser. Não é verdade? Então, quando nós olhamos para Adão, para o primeiro homem criado, quando nós olhamos para ele antes da queda, nós podemos ver com muita clareza um homem governado pela natureza de Deus. Um homem que se movia segundo a vida de Deus dentro dele. Um homem que tinha no seu caráter o caráter de Deus. Assim era Adão no Jardim do Éden. E quando nós fazemos essa reflexão, quando eu fazia essa reflexão, me veio uma questão, me veio uma pergunta. Mas por que será que Deus colocou dentro do homem a sua natureza? Você já parou para pensar nisso? Por que será que Deus colocou dentro do homem a sua própria natureza? Porque Ele não fez como as demais coisas? E enquanto eu pensava nisso, me veio ao coração a resposta. Deus colocou dentro do homem a sua natureza porque Ele queria ter comunhão com aquilo que seria eterno. Deus queria ter comunhão com aquilo que seria belo e maravilhoso eternamente. Ou seja, eu e você. Eu quero dizer, querido, que quando eu olho para a criação do homem ali no Éden, eu posso concluir com muita tranquilidade que você
é a coroa da criação de Deus. Sim, você que me ouve nesse momento, você é a coroa da criação de Deus. De toda a obra, de tudo aquilo que Deus criou, você é a coroa. Amém? E nenhuma outra obra criada daquilo que Deus fez, Ele escolheu, Ele decidiu transferir a vida dele. Ele fez isso apenas comigo e com você. Deus não transferiu a vida dele para as flores, para os animais criados, não é isso? Para a natureza criada. Sim, elas refletem a grandeza, a glória de Deus. Salmo 19 diz que os céus declaram a glória do Senhor, não é verdade? Mas de tudo que Ele criou, foi no homem que Ele escolheu, com muito prazer, colocar a sua própria vida. Foi no homem que Ele desejou habitar. Sabe por quê, meu amigo? Porque nós somos criados para a comunhão. Talvez você não entenda, não saiba, talvez você se pergunte: por que fui criado? Eu não sei o motivo da minha existência, não sei por que eu fui criado, não sei por que eu existo. Eu quero te dizer, querido, se você olhar para a palavra de Deus, você vai descobrir que você foi criado para ter comunhão com Deus. Você foi criado para ter um relacionamento de amor com o Pai que está no céu. Acredite nisso. Sabe por quê? Porque o Pai, Ele não deseja ter comunhão com aquilo que é efêmero, com aquilo que é passageiro, com aquilo que tem fim. Não. O Pai deseja ter comunhão com aquilo que é eterno. Por isso Ele colocou a vida dele dentro de você, para que você pudesse viver eternamente em comunhão com Ele. Creia nisso. Deus é vida. Deus é vida, querido. E essa vida de Deus, no original grego, ela é traduzida como zoe, que significa vida plena, vida abundante. E foi isso que o homem recebeu de Deus quando foi criado. Por isso Deus não pode ter comunhão com quem anda no pecado, com quem anda em desobediência à sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus é vida, Deus é cheio de vida, Deus é a própria vida. Mas Ele não pode ter comunhão, repito, com quem está vivendo longe dele no pecado, com quem vive desobedecendo a sua palavra. Sabe por quê? Porque a morte se faz presente ali nesse lugar. Onde o pecado habita, a morte se manifesta, separando essa pessoa de Deus, separando essa vida de Deus. Aos Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Sabe o que significa morte, querido? Significa separação espiritual de Deus. Mas Deus te ama e você não precisa viver separado espiritualmente dele, não. Por isso mesmo é que após a queda do homem e no seu devido tempo, na plenitude dos tempos, diz a palavra que Jesus veio para nos resgatar, para resgatar o homem do governo da morte e da velha natureza adâmica que separa o homem do seu Criador. Amém? Quando o homem anda distante de Deus, ele não está mais governado pela sua natureza, pela sua essência, pelo seu caráter, não. Quando o homem está separado de Deus, quando o homem vive distante de Deus, quando o homem decide, quando você decide viver uma vida sem comunhão com Deus, você está sendo governado
pela lei do pecado e da morte. Você está sendo governado pela velha natureza adâmica que te separa do teu Criador e daquele que desejou ser o teu Pai. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio para te restaurar. Jesus veio para restaurar o homem ao seu propósito original. Sim, para isso Jesus veio. Para que nós fôssemos restaurados novamente como a primeira criação, como no Éden. Jesus veio para restaurar o homem ao seu propósito original, devolvendo-lhe a zoe de Deus, a vida abundante e a natureza de Deus. Aleluia! João, no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho, ele relata as palavras de Jesus. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas nós nos tornemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Você pode, novamente, querido, por meio de Jesus, se tornar filho de Deus e receber novamente a natureza divina no seu espírito recriado. Amém? Você pode ter novamente, você pode receber por meio de Jesus aquilo que Adão entregou nas mãos de Satanás, o domínio, o governo. Você pode ter novamente, por meio de Jesus Cristo, você pode receber novamente a natureza e a essência de Deus para a sua vida. Sabe como? Essa nova natureza ela é transferida a você através da vida de Jesus. Jesus entregou a vida dele, meu amigo, meu querido. Jesus entregou a vida dele naquela cruz para que por meio da vida dele nós encontrássemos e recebêssemos a vida eterna do Pai novamente. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, está escrito o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Aleluia! Você não precisa mais viver separado de Deus. Você não precisa mais viver uma vida fracassada. As coisas podem se fazerem novas. Você pode se tornar uma nova criatura. Basta que você entregue a sua vida para Jesus. Amém? Nele você pode se tornar uma nova criatura. Tudo pode se fazer novo na sua vida. Porque estar em Cristo é desfrutar daquilo que nós recebemos por meio da sua obra expiatória ali na cruz. É desfrutar, é ser alcançado pela obra de substituição que ele realizou ali naquela cruz por nós. Ali naquela cruz, meu querido, Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Amém? Nós podemos chamar o sacrifício de Jesus ali na cruz de o mistério das vidas trocadas. O que é isso, Wilson? O mistério das vidas trocadas. É simples, querido. É Jesus morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Eu quero finalizar essa minha fala, esse áudio, dizendo para você, querido, você pode desfrutar de uma vida triunfante e cheia de significado. Você pode reinar em vida, assim como Adão no Éden antes da queda. Você pode reinar em vida hoje. Você pode ter paz, saúde, prosperidade. Você não precisa mais ser governado pelo pecado no seu coração, não. Você pode ter novamente a natureza de Deus dentro de você.
Basta que você entregue o seu coração para Jesus. Que faça isso o mais rápido possível. Caso ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, faça-o ainda hoje. Confesse a Ele os seus pecados. Peça perdão a Jesus dos seus pecados e convide-o para ser o seu Senhor e o seu Salvador pessoal. E receba a vida e a natureza de Deus no seu íntimo. Um forte abraço, que Deus te abençoe.